Estamos na semana de encerramento da contagem do Homer. Está preparado para Shavuot e atingir a sua liberdade? Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Estamos mais uma vez numa semana muito especial, comemorando o encerramento da contagem do Homer e a entrega da Torá, a outorga da Torá, que é Shavuot. No calendário do cristianismo católico, essa festa corresponde a Pentecostes. Então é o momento mais especial dessa preparação de 49 dias de mudanças que realizamos ao longo de uma excelente jornada pela árvore da vida. A contagem do Homer, ela traz para a gente a oportunidade de estarmos conectados com a energia das esferas que compõem a árvore da vida. Cada uma dessas esferas da árvore da vida ajuda a gente a trabalhar uma das virtudes que nos conecta à energia do Criador, à luz do Criador, ao mundo infinito. Então, agora, na quinta-feira, dia 25, sempre às 18 horas, é o calendário cabalístico, nós vamos comemorar esse momento mágico onde Moisés subiu no Monte Sinai e recebeu lá os 10 mandamentos, a Torá, as leis, os pronunciamentos. É considerado um dos momentos mais lindos da nossa existência pela presença da energia do Criador tão próximo de nós. Então, é onde a gente tem esse momento de conexão espiritual forte, onde a gente tem a oportunidade de sentir mais intensamente a presença do Criador nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas ações. Tudo isso é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E lembrando a você que nós essa semana, estamos na energia da lua nova de Gêmeos, um mês fresquinho para todos nós, mudança de padrão de energia, porque a gente tem agora a energia do ar. E olha, gente, que coisa mais linda! Essa festa de Shavuot, ela celebra a nossa liberdade, o momento onde o Criador ele entendeu que nós, como povo, estávamos prontos, estávamos preparados, já havíamos passado pelo nosso processo de purificação para poder entrar em contato com a sua essência, com a sua energia, sem nos prejudicar. E isso, então, a gente pode trazer para essa característica do elemento ar que Gêmeos pertence, né? O ar, como que a gente vai prender o ar? O ar traz para a gente movimento, o ar traz para a gente a comunicação, a troca de informações, a liberdade. Então, como que a gente pode prender o ar? E olha que legal a gente comemorar tudo isso nesse momento da finalização da contagem do Homer, nesse momento onde nos preparamos para receber, estamos encerrando a nossa preparação para receber a luz do Criador. Tudo isso lindo, 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 para ilustrar uma frase de um dos meus momentos lá no Kabbalah Center, da minha formação lá no Kabbalah Center. Eu achei legal trazer essa ideia para a gente hoje. A pior maldição de uma pessoa invejosa é a própria inveja que fica no seu coração. Então, para a gente compreender que quanto mais a gente se prende fora das virtudes, quanto mais a gente se afasta da luz do Criador, da semelhança com o Criador, pior é só para a gente mesmo. Mais presos ficamos à matéria, mais presos ficamos às energias densas. Então, como a gente está entrando nesse signo de Gêmeos, que traz para a gente essa energia da fluência, da liberdade, da troca, da comunicação, da leveza do elemento ar, também a gente tem a dualidade, a luz, a sombra, a bondade, a maldade. Então, Gêmeos, né, as polaridades muito presentes, é sempre bom a gente lembrar dessa questão de que todos nós temos o nosso lado luz, o nosso lado sombra. Então, como é que a gente pode usar isso em nosso benefício
para transformar o nosso recipiente cada vez mais num recipiente apto a canalizar mais adequadamente, de uma forma mais pura, a energia do Criador para todos nós. Então, vamos aproveitar essa semana especial para a gente trabalhar e aprimorar ainda mais a nossa conexão. Agora, a gente vai entrar em contato com essas energias, a característica desse mês, que é o signo de Gêmeos, regido por Mercúrio. Mercúrio, o planeta que é mais próximo do Sol, muito, muito rápido. Então, ajuda a gente a trabalhar a nossa mente racional, o nosso cérebro, os nossos pensamentos, ajuda a gente a trabalhar as informações, então desperta em nós a curiosidade geminiana, ajuda a gente a desenvolver o nosso intelecto, a alimentar a nossa inteligência, a nos adaptar de uma forma muito mais fácil às situações que a gente enfrenta na vida da gente. Então é muito legal a gente aproveitar já, desde o comecinho do mês, essa clareza de ideias que muito provavelmente teremos ao longo desse período da influência do signo de Gêmeos com o seu queridíssimo regente Mercúrio. Então, quero dizer aqui para você ficar aqui comigo hoje que eu tenho uma surpresa, que serão os 10 passos para sermos livres, aproveitando essa energia geminiana, a regência de Mercúrio. Mercúrio também conhecido nas lendas como o mensageiro dos deuses, então aprimorando ainda mais a nossa conexão com a espiritualidade. E eu trago aqui no finalzinho não, na metade do nosso encontro, 10 passos, também simbolizando os 10 mandamentos, para nos conectarmos a essa energia maravilhosa da liberdade, celebrarmos a presença divina na Terra. Isso é muito, muito, muito legal. Então a gente tem um mês muito favorável. Trago aqui já como o prometido que faria ao longo desse ano, então aprimorando ainda mais nossos encontros aqui em práticas que despertam, sempre agradecendo a sua presença e aproveitando esse momento para pedir para você curtir o nosso encontro. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, recomende aos seus amigos. Se você puder assistir os outros conteúdos, deixar aqui sua opinião, eu agradeço imensamente. Lembrando a todos vocês que somos um grupo de pessoas curiosas, características de Gêmeos, interessadas também, características de Gêmeos, super adaptáveis a aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, os conceitos, as filosofias, a espiritualidade, a qual todos nós estamos cada vez mais nos ligando, querendo nos conectar. Então, eu agradeço imensamente e também já adianto que vou mandar no nosso grupinho do WhatsApp. Já mandei, viu, gente? Mandei lá as letras do mês, um protetor de tela que eu fiz, eu faço para mim, compartilho lá no grupo para quem quiser também, e vou mandar a arte que eu fiz dos 10 passos para sermos livres, eu vou mandar também. Caso você não esteja no grupo do WhatsApp e queira participar, na descrição desse vídeo tem o link de convite para o grupo, fica à vontade para entrar lá, que eu mando sempre o link dos nossos encontros e algum material extra que eu prometo aqui para vocês, tá bom? Então, as características desse signo de Gêmeos, estamos entrando nessa energia, elemento ar, como já comentei, qualidade mutável, por isso que é extremamente adaptável, os geminianos são extremamente adaptáveis, têm amigos de todos os tipos, pertencem a várias tribos, gostam de diversas coisas. A palavra-chave é eu penso, se interessa, pergunta, fala bastante, estuda bastante, lê bastante, pensa muito também, uma mente agitada, pensamentos numa velocidade muitas vezes que não consegue descansar. A gente tem que prestar bastante atenção ao longo desse mês nisso também. A energia positiva para o signo de Gêmeos é a curiosidade. Tem tantas, mas eu achei bom colocar curiosidade. A energia negativa, a dispersão. Geminianos também são conhecidos por serem superficiais, sabem um pouquinho de tudo,
mas não sabem aprofundar do nada de nada. Então, a característica da dispersão, também às vezes começar e não terminar, pode ser uma característica geminiana, trazendo aí um exemplo para essa dispersão. Gêmeos combina com signos de fogo. Nas amizades, combina também com signos de água, né? Câncer, peixes, escorpião. Mas no amor, não combina muito com signos de água, porque geminianos são livres. Geminianos são muito livres. E signos de fogo também têm essa característica de serem mais livres. Já signos de água são mais sentimentais, né? Mais possessivos. Signos de terra também são muito secos e às vezes muito possessivos. Então, na parte dos relacionamentos amorosos, é mais fácil para esse signo se dar bem com os signos de fogo. É sempre a gente lembra que com boa disposição, com consciência e com sabedoria, todo mundo se dá bem com todo mundo. Aqui a gente só está falando de algumas características principais. E a parte do corpo relativa a gêmeos são os pulmões e o sistema nervoso. Então, patologias de vias aéreas, patologias pulmonares, patologias nervosas, e aí nervosas no sentido de esquecimento, dificuldade de concentração, é, também pode ter assim, sabe, gente, um nervoso no sentido de estar pensando demais e se sentir exausto, isso também pode acontecer. Como a parte do corpo referente são os pulmões, pode ser um mês também, além do clima seco, obviamente, que a gente sinta um pouco mais de dificuldade para respirar. Talvez alguns de nós tenham mais facilidade para fazer suas trocas, e aí troca gasosa ou troca de qualquer coisa, e alguns de nós podem ter um pouco mais de dificuldade. E também pode ser uma característica ao longo desse mês, um pouco de dor nos ombros, como essa área aqui superior do tórax, ela pode refletir os nossos pulmões. Então, essa parte do nosso corpo aqui também pode dar algum sinalzinho extra em relação à dor, desconforto, por conta da energia geminiana forte no ar. E lembrando sempre que esse mês somos todos geminianos, obviamente, que você que tem Sol em Gêmeos, Ascendente em Gêmeos, Lua em Gêmeos, muitos planetas em Gêmeos, vai sentir mais fortemente a energia do seu signo ao longo desse mês. Mas todos nós temos gêmeos no nosso mapa, depende aí a casa para cada um de nós, e todos nós estamos sob influência desse signo ao longo desse mês. Então, por isso que eu brinco que somos todos virginianos ao longo desse. Ou virginianos, não, gente, desculpa. Somos todos geminianos ao longo desse mês, certo? A gente tem como pontos de correção para o signo de Gêmeos, correção, tikkun é o termo hebraico para correção, nos comprometer. Então, um ponto de correção, uma atitude bem favorável para todos nós ao longo desse mês, é nos comprometer, por conta dessa característica adaptável, mutável, ar, muita curiosidade, a mudança constante, né? Hoje eu gosto do azul, amanhã eu gosto do verde, depois de amanhã eu gosto do rosa, hoje eu gosto de estudar sobre flores, amanhã eu quero aprender sobre culinária e depois eu vou aprender uma nova língua. Então, essas mudanças muito constantes, às vezes acabam um pouco com a nossa energia, às vezes fazem com que a gente gaste desnecessariamente a nossa vitalidade, às vezes faz com que a gente não consiga aprofundar naquilo que a gente precisa, aprender um pouquinho mais, insistir um pouquinho mais. Então, por conta dessas mudanças constantes, um dos pontos de correção para todos nós ao longo desse mês é nos comprometer. Também tem uma certa impaciência com detalhes por conta dessa questão da curiosidade,
da rapidez, né? Mercúrio é muito rápido, muito rápido. Isso é uma característica da geração muito moderna. Se as coisas são muito chatas, muito maçantes, ninguém presta atenção. Ninguém presta atenção. Então a gente tem que fazer ser rápido, interessante, atrair a atenção das pessoas, porque senão as pessoas não mostram interesse, né? Não tem paciência para se aprofundar. Então vamos ter paciência ao longo desse mês, vamos nos comprometer, vamos aprofundar o nosso conhecimento. Se você começou uma coisa, termina. Se você começou uma dieta, não quebra essa dieta. Se você começou uma academia, não desista ao longo desse mês, não falte, não desista. Se você combinou com você mesmo que você ia rezar todos os dias 5 Pai Nossos, reze todos os dias 5 Pai Nossos. Se você prometeu para você mesmo que você ia aumentar a ingestão de água e que para isso você ia carregar uma garrafinha de água, faça. Se você, enfim, eu não vou ficar mais dando exemplos, senão as pessoas acham que eu estou falando pessoalmente. É lógico que aqui eu procuro trazer recadinhos para todos nós. Para mim, em primeiro lugar, cada hora que eu estudo, que eu preparo esse nosso encontro, e para quem interessar possa, já que estamos nesse mês de comunicação, de troca de ideias e desenvolver a nossa inteligência. Tá? Então, vamos desenvolver a nossa inteligência, mas também descansar a nossa mente, descansar a nossa mente. Eu tenho no meu mapa Mercúrio em Gêmeos. Isso é muito bom para a questão da comunicação, da troca de ideias, de palavras. Acredito que esse é um dos pontos do meu mapa que me fez me tornar professora, ter a facilidade de falar que eu tenho, mas também me faz uma pessoa tagarela, me faz uma pessoa que pensa demais, eu penso rápido demais, e às vezes eu perco algum detalhe, e às vezes eu deixo escapar alguma ideia, ou às vezes isso me cansa, gente, isso me cansa, e aí vai diminuindo a vitalidade, e aí o que, que o corpinho da gente faz com a gente? Dá uma dor de cabeça, dá uma alergia. Semana passada eu tive que cancelar pacientes, tive que desmarcar compromissos, porque entrei nessa secura, entramos nessa secura, eu que não tenho rinite, fiquei toda constipada, coçando com coriza, não pude olhar para baixo como ia atender as pessoas, praticamente fiquei sem voz, pensei, olha, além do clima, o meu corpinho falando comigo, o quanto que é importante a gente descansar, né? Porque eu gosto tanto de fazer tudo que eu faço, isso é uma característica geminiana, gosto tanto de fazer tudo que eu faço, que não quero perder tempo fazendo nada. E isso não pode, por quê? Porque é um ponto de correção. Descansar a mente, descansar o corpo, descansar a nossa vitalidade. Então não é para nós estamos saindo do mês de Touro entrando em Gêmeos, então é para a gente abandonar a preguiça, mas não é para a gente ser workaholic, não é para a gente não parar de pensar, é para a gente equilibrar o descanso com a produtividade, certo? A gente tem as letrinhas desse mês, as letrinhas do mês, as letras do mês são sempre as ferramentas da Cabala para nos ajudar a conectar com essa luz toda, com essa energia toda disponível. A gente costuma dizer que é um filtro que ajuda a gente a aproveitar a energia disponível da melhor forma para cada um de nós. O hebraico a gente sempre lê da direita para a esquerda, então nós temos esse mês as letrinhas Resh e a letrinha Zain. Resh que criou o planeta Mercúrio e Zain que criou o signo de Gêmeos. A letra Resh significa iniciar, parece uma cabeça de perfil, a gente vai continuar aqui a nossa proposta de cada vez mais harmonizar os nossos pensamentos com os nossos sentimentos, com as nossas ações. Então, essa letrinha Resh vai continuar ajudando a gente a fazer isso, trazendo a serenidade necessária para que a gente caminhe com equilíbrio, com harmonia, com sabedoria. E a letra Zain traz para a gente o poder da ascensão, representa uma coroa, trazendo para a gente o movimento. Então, olha que legal, o signo de Gêmeos do elemento ar,
que traz sempre, né, o ar, esse movimento, pensa num vento, um vento muito forte, quando a gente abre as janelas de casa e bate aquela corrente de ar, isso não fica, as coisas não ficam paradas, tem movimento. Então a gente tem todo esse movimento ao longo desse mês para ajudar a gente a conectar com essa energia da melhor forma possível, certo? E aí hoje eu trouxe especialmente para todos nós, vou tomar aqui um golinho de água, especialmente para todos nós, uma preparação. Eu posso dizer que é uma preparação para Shavuot. Nós estamos chegando pertinho, hoje estamos celebrando o dia 48 do Homer, estamos contando o dia 48 do Homer, se você estiver assistindo Práticas que Despertam na terça-feira à noite, lembrando mais uma vez que o calendário hebraico, o calendário cabalístico, sempre se inicia a partir das 18 horas. Então, nós teremos nas 18 horas do dia 25, que é quinta-feira, essa energia, essa festa de Shavuot. E para que nós possamos nos conectar de uma maneira bem adequada, eu trouxe essas atitudes, 10 atitudes para ser livre, simbolizando os 10 mandamentos que foram entregues no Monte Sinai. Essas 10 atitudes são uma adaptação de uma aula que eu tive no Kabbalah Center. Cada vez que eu vou preparar aqui os nossos encontros nessas festas, ou a cada ano, eu sempre fico muito maravilhada, porque eu acho que eu vou falar a mesma coisa, e quando eu vou fazer uma pesquisa, eu me deparo com um novo conteúdo, ou abro o meu caderno numa aula que eu não tinha lido. Enfim, eu acredito sempre que não há nada além da luz do Criador, e que tanto o meu anjo da guarda quanto o anjo da guarda de todos nós sempre estão a postos, nos ajudando, ainda mais nós que somos pessoas interessadas, curiosas e adaptáveis a esses movimentos. Estamos aqui investindo cada vez mais nesse movimento de nos conectar à luz do Criador, de trazer as transformações necessárias para cada vez mais nos tornarmos recipientes mais preparados para canalizar com a luz do Criador, né, para receber essa luz do Criador e compartilhar essa luz do Criador. Essa é a essência da Cabala. Cabala significa receber, e a gente quer receber para poder compartilhar, para praticar cada vez mais a similaridade da forma e nos conectarmos à luz do Criador. Então, essas 10 atitudes para sermos livres, enumerei aqui um passo a passo e acho que a gente pode estudar e isso nos conectar com essas atitudes, mas acima de tudo, praticar essas atitudes, trazendo para a gente a luz, trazendo para a gente essa transformação que a gente quer na vida da gente e celebrando Shavuot, celebrando a presença divina na Terra. Então, o primeiro passo para sermos livres é saber que o poder está dentro de nós. O poder está dentro de nós. Ninguém pode fazer nada por nós. Não adianta a gente ficar esperando nada de ninguém. Não adianta a gente achar que é o nosso professor, que é o nosso pastor, que é o nosso padre, que é o nosso rabino que vai nos salvar, que é Jesus que vai nos salvar, que é o Criador que vai nos salvar. Ninguém vai nos salvar a não ser nós mesmos. Ninguém pode fazer nada por nós, a não ser nós mesmos. Então, o poder está dentro de nós. E isso é um primeiro passo para a gente sentir, para a gente pensar, para a gente sentir e para a gente agir a caminho da nossa liberdade. O segundo passo é a gente compreender que idolatria é se curvar às coisas externas. E as coisas externas, entenda por coisas externas, dinheiro, poder, aprovação, status, tudo que for material, tudo que for de fora, né? Tudo que for do outro. A gente não tem controle das coisas fora de nós e a gente não pode ficar dependendo, ou melhor, atrelando a nossa felicidade às coisas externas. E isso é praticar idolatria. Então, é a gente compreender que idolatria é isso. Ah, se eu não tenho dinheiro, eu não sou nada. Se a pessoa não gosta de mim, eu não sou ninguém. Então,
essas coisas são idolatria. A gente precisa compreender isso e não praticar. O terceiro passo, respeitar, apreciar e manifestar nossas características divinas. E isso é praticar a similaridade da forma. Se fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, do Criador, então a gente tem que enaltecer os nossos talentos, a gente tem que falar bem da gente, a gente tem que respeitar o nosso tempo, o nosso momento, a gente tem que apreciar as coisas que existem na vida da gente. É isso, a gente tem que compreender que todos nós somos a luz do Criador. Então, todos nós temos a nossa porção divina, a nossa porção luz, a nossa porção inteligente. E esse mês de Gêmeos, a gente tem essa possibilidade de conhecer cada vez mais os nossos dois lados, cada vez mais preencher o que nos falta, cada vez mais compreender o que existe de vazio em nós que pode ser preenchido pela luz do Criador. E como que a gente tem essa aptidão, como a gente tem essa capacidade de sermos luz, de sentirmos amor. Então a gente tem que ter esse passo bem claro dentro de nós, nos respeitar, apreciar a nós mesmos e manifestar as coisas boas que a gente tem. O quarto passo, toda semana ter um dia de conexão espiritual, toda semana. Toda semana a gente tem que ter o nosso Shabá, o nosso dia de conexão espiritual. Eu confesso para vocês que o meu dia de conexão espiritual, já praticamente há 3 anos, tem sido às terças-feiras, que é o dia que eu consigo parar e me dedicar aos meus estudos, à minha espiritualidade, ao nosso encontro aqui em Práticas que Despertam. E isso faz com que eu me sinta comemorando esse Shabá, aprimorando essa conexão espiritual. Então é importante para todos nós, toda semana, ter um dia de conexão espiritual. O nosso quinto passo, ter apreciação por tudo e todos. Apreciação é um sentimento, uma virtude que nos conecta instantaneamente à luz do Criador, que faz com que nós nos sintamos pessoas tão abençoadas, tão sortudas, tão saudáveis, tão prósperas, tão felizes, que é importante demais ter apreciação por tudo e todos. A sexta atitude para nós sermos livres é não diminuir a força da vida em nada nem em ninguém, né? O não matarás. Não matarás não é não matar pernilongo, né? Não é não matar barata. Eu não. Você sabia que matar pernilongo você está burlando um dos mandamentos? É tão engraçado, né? Conheço tanta gente que fala sobre isso e de repente mata de outra maneira, né? O não matarás é isso. É a gente não diminuir a força da vida em ninguém. Sabe quando aquela pessoa chega toda empolgada contando para você um projeto que ela tem, uma ideia que ela teve, ainda mais em mês de Gêmeos, a pessoa cheia de ideias. Aí ela tem uma ideia que ela acha maravilhosa, ela conta para você e você fala: "Ah, isso não vai dar certo". Poxa, nesse momento você acabou de diminuir a força da vida nessa pessoa. Ela estava toda empolgada. Outra forma de diminuir a força da vida é desrespeitar, é impor limite, é ter preconceito, julgamento. Então, o não matarás é não diminuir a força da vida em nada, nem em ninguém, nem em ninguém. Então, a gente ser cada vez mais, praticar cada vez mais a comunhão com as coisas da natureza, então, com a natureza e com as pessoas, desenvolvendo cada vez mais a empatia e alimentando a vida em tudo e em todos. O sétimo passo, a gente tem entender a nossa responsabilidade energética. Gente, entender a nossa responsabilidade energética em todos os setores da nossa vida. A gente, muitos de nós não percebe, né, essa questão da responsabilidade energética, por exemplo,
em assuntos que envolvam principalmente as coisas da matéria, né? Então, assim, na sexualidade, entender a nossa responsabilidade com a energia sexual. É muito importante a gente entender. Gêmeos é um signo muito livre, muito curioso, né? Isso eu não estou falando dos geminianos, eu estou contando aqui para vocês as características, algumas das características do signo de Gêmeos. Então, podemos entender do padrão da energia geminiana. Então, o padrão da energia geminiana é curiosa, é adaptável, é interessada em novidade. Então, não gosta de mesmice, não gosta de rotina, gosta de viajar, de ser livre. Então, assim, por exemplo, é comum a gente entender que esse padrão energético tem essa dificuldade de se comprometer, inclusive em relacionamentos. Então, inclusive sexualmente falando. Então, entender a nossa responsabilidade energética nessa questão da energia sexual é com quantas pessoas eu me envolvo, quantas pessoas eu estou trocando energia. Estou falando da sexual para falar de uma forma mais material para todos nós. E a energia sexual, fazendo aqui um pouquinho de relação com chakras e com vitalidade, é a energia que estimula o nosso chakra básico, que estimula a nossa vitalidade, a nossa criatividade, a nossa segurança. Então, se a gente não tiver essa responsabilidade com a nossa energia sexual, vai virar uma confusão, vai virar uma bagunça, e isso vai acabar nos desvitalizando. E também pode fazer com que a gente se ligue a energias não muito boas, né? Então, vamos tomar cuidado. Falei aqui dessa energia, responsabilidade energética da parte sexual, mas é importante demais a gente ter responsabilidade energética em tudo. Então, do mesmo jeito que eu não vou julgar, eu não vou falar mal, eu não vou praticar coisas que façam com que a minha energia se desregule. Então, eu vou prestar bastante atenção com essas questões da minha alimentação, por exemplo, a prática de atividade física. Então, eu faço o que eu falo. Essa é outra responsabilidade energética que a gente tem que ter. A porção dessa semana, eu não falei da porção dessa semana, mas a porção dessa semana da Torá é a porção de Nazô. É uma porção que a gente lê também, às vezes um pouquinho antes de Shavuot, às vezes um dia antes de Shavuot, depende aí do calendário do ano, mas é uma porção que traz para a gente essa consciência da nossa espiritualidade e o quanto que a nossa geração ou algumas gerações têm uma espiritualidade vazia, algo que nos falta, né? Então é importante a gente prestar atenção nisso. E essa espiritualidade vazia, ela tem a ver com essas práticas de você, por exemplo, vai na missa no domingo, escuta todo o sermão do padre, sai da igreja falando mal dos outros. Fica aqui escutando eu falar em práticas que despertam e você não é capaz de dar um bom dia para a recepcionista da clínica que você vai. Então, esse tipo de responsabilidade energética que todos nós temos que ter. Ter essa atitude nos leva a caminho da liberdade. O oitavo passo, não buscar atalhos. Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Esqueçam os atalhos, gente. Atalho é distração. Distração é energia negativa de Gêmeos, dispersão. Então, não vamos buscar atalhos. Não existe almoço grátis, como algumas pessoas que eu conheço dizem. Não existe almoço grátis. Não vamos buscar atalhos, não. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Vamos nos comprometer. Vamos seguir passo a passo para a gente chegar lá e sermos livres. É o nono passo, gente. Olha o nono passo. Parar de distorcer a realidade. A verdade é uma só, é absoluta. A gente precisa encarar a realidade. São tantos os signos que nos ajudam a nos preparar para isso.
A gente precisa encarar a realidade, a gente precisa parar de distorcer a realidade, né? Como estamos aqui no mês de Gêmeos, pensa no Ruth Raquel, eu sempre penso nessa questão de Gêmeos da novela Ruth Raquel, o bom e o mal, né? Então, essa coisa de passar um pano, de fingir que não tá vendo. Não, não, é assim mesmo, deixa pra lá. Não, 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 não. Parar de distorcer a realidade. Nós estamos cada vez mais querendo nos conectar à verdade e nos livrar das ilusões. Temos o trânsito de Júpiter em Touro, conversamos sobre isso a semana passada. Caso você não tenha assistido o programa da semana passada, assista, assista. Eu vou falar bastante sobre esse trânsito. Também temos o trânsito de Saturno em Peixes, o cosmos pedindo para a gente encarar a realidade como ela é, fugir das ilusões, construir os nossos sonhos pautados naquilo que é verdade. Então, vamos parar de distorcer a realidade, principalmente ao nosso favor. Vamos parar com isso. E o último passo, e esse talvez um dos mais importantes, para a gente ser livre de verdade, e aí cada vez mais nos conectar à espiritualidade de uma maneira intensa e verdadeira, é não comparar nada nem ninguém, nada nem ninguém. Cada um de nós tem uma vivência, cada um de nós tem um tempo de permanência em algumas dimensões, em alguns planetas, em algumas vidas. Cada um de nós foi criado de uma forma, cada um de nós tem um recipiente de um tipo, tem um recipiente adequado para alguma coisa, cada um de nós tem um talento, cada um de nós é único. Então, não comparar nada nem ninguém, talvez das 10 seja a atitude mais libertadora que a gente pode ter. Então, eu desejo que todos nós estejamos preparados para receber a energia do Criador nesse 50º dia em Shavuot. Eu desejo que todos nós possamos pensar nisso tudo, nos sentirmos livres para agirmos de acordo com o que o Criador espera de nós. Que coisa mais linda, gente! Espero que vocês estejam tão motivados quanto eu nessa semana maravilhosa de conexão, nessa festa linda de celebração, depois de 49 dias intensos, vivendo 7 dias cada uma das esferas, e a cada ano que passa esse ritual é melhor, é melhor. Eu acho que você também já percebeu isso. Então isso tudo é muito bom a gente entrar esse mês de Gêmeos com chave de ouro. Então, dicas para o mês: concentre-se em uma coisa de cada vez. Isso ajuda a gente a não dispersar, isso ajuda a gente a descansar nossa mente, isso ajuda a gente a nos comprometer e fazer o que a gente tem que fazer, certo? Então, coisa maravilhosa. Eu gostei muito de ter encontrado esse estudo dos 10 mandamentos, que eu adaptei aqui para 10 atitudes para sermos livres. Espero que você também tenha gostado. Se você puder compartilhar isso com alguém que também vai gostar, eu agradeço imensamente. Vou mandar lá no grupinho essa arte que eu fiz, que mostrei antes, das 10 atitudes. E a nossa sessão avisos, eu também já publiquei isso no Instagram, que é o Ho Oponopono de Gêmeos. Sempre que o Sol chega no signo, eu ponho lá no Instagram o Ho Oponopono, que eu adaptei de coisas da internet, adaptar, né, Gêmeos. Então esse poder de adaptação que eu tenho também, que eu agradeço sempre ao meu eu superior, ao Criador, ao meu anjo da guarda, ao meu mapa, se deve a esse posicionamento ótimo que eu tenho de Mercúrio em Gêmeos, favorecendo essa adaptação, a comunicação. Só o lado B da tagarela, né, gente? Que olha aqui que já dá 40 minutos o nosso encontro. Eu peço desculpas para quem acha isso muito tempo. Então, o Ho Oponopono de Gêmeos: sinto muito pela mentira contada em alguma ocasião. Me perdoe pelo excesso de expressão. Te amo por gostar de conversar. Sou grata pelo meu dom de aprender e comunicar. Eu brinco, eu sou a canceriana disfarçada de geminiana.
Então fica aqui esse Ho'oponopono, tá? E essa questão da mentira, a gente vai conversar mais sobre isso, mas só para reforçar o nono passo da gente não distorcer a realidade, certo? Então, gente, olha, eu agradeço imensamente a sua presença aqui, o nosso encontro. Eu desejo uma excelente conexão de Shavuot para você. Lembra que essa semana de lua nova a gente ainda está plantando semente, só que acredito que essa conexão de Shavuot era um pouquinho mais importante, porque isso vai fazer com que a gente plante sementes maravilhosas, não só para esse mês de Gêmeos, mas para toda a nossa vida. E eu tenho assim um grande desejo de que seja para a eternidade, que as coisas que a gente aprenda definitivamente e sim para sempre, mesmo que para sempre seja muito tempo. Excelente semana, um excelente ritual de conexão para você, excelente Shavuot, que possamos todos cada vez mais sermos livres e estarmos conectados à energia divina, à luz do Criador. Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Gratidão, gente, gratidão. Excelente semana e até a semana que vem. Tchau!